Então, beleza, pessoal. Vamos concluir a parte de vírus, falando um pouco agora sobre como que é a replicação de um vírus de RNA, né, o retrovírus, e finalizando um pouco sobre doenças virais, tá certo? De doenças virais, é mais importante que você saiba dar exemplos, citar nomes de doenças que são virais, do que propriamente dizer como é que se transmite ou se previne. E em termos de patologia, quais os sintomas? Fiquem tranquilos, ninguém vai perguntar isso para vocês, porque isso fica lá a critério do médico, né? O médico que vai dar o diagnóstico, o relato, então isso não compete a vocês. Então, o máximo que podem cobrar de vocês de doenças virais é como se adquire, né? Se é por água, alimento, por ar, né? Falta de esgoto, enfim, né? É o máximo que se pode pedir. E ligado a isso, a profilaxia, né? Porque se é por falta de saneamento, profilaxia é o saneamento. Se é por falta de higiene, profilaxia, então é higiene. Então as duas coisas andam juntas. Mas principalmente saber listar nomes de doenças virais. E aí não tem muito jeito mesmo. Aí é decorativo, né? Eu me lembro que para o meu filho, o ano passado, eu até falei para ele, falei, olha, coloca no seu mural, ele tem um muralzinho assim, no lugar de estudo dele, uma tirinha. Coloca assim, doenças virais, põe o nome lá. Doenças bacterianas, põe outra tirinha. Doenças de protozoários, doenças de vermes, coloca lá. Vetores. Ele fez uma listinha de mosquitos. O mosquito que era da dengue, o mosquito que era da malária, e assim por diante. Qual o mosquito que era da elefantíase? Por quê? Porque se perde essas coisas e são coisas mais decorativas. E para não ficar uma coisa exaustiva, essa tarefa de decorar, se você faz a lista, só de você elaborar essa lista, você já está estudando. O fato de você fixá-la num local que é bem visível, né, o que acontece? Hora ou outra você vai bater o olho ali. Então aquilo é uma informação, vai bombardeando a tua memória. Sem você querer, sem você ter a intenção, você acaba decorando. Porque cada vez que você bate o olho naquilo, naquele esquema, o teu sistema nervoso através dos olhos, né, através da visão, fixa, absorve aquela informação. Então, sem querer, você acaba decorando. Então, é a dica que eu deixo aqui, porque realmente falar de doenças são muitas, né? E aí saber separar qual é viral, qual é bacteriana, não é uma tarefa muito fácil. Mas vamos lá para a nossa apostila. A nossa apostila, ela tem um esquema bem interessante, bem legal, e aí ela une aqui os dois ciclos, né? O lítico e o lisogênico. Então, há alguns vírus que se replicam apenas por ciclo lítico e outros que começam num ciclo lisogênico, mas todo ciclo lisogênico, mais cedo ou mais tarde, vai acabar em um ciclo lítico, tá bem? Que é quando esse DNA ele volta, novamente ele se desprende aqui e aí entra em ciclo lítico, tá bom? Vamos lá para o retrovírus, né? Então, qual é a questão, né? Vamos dizer, qual, entre aspas, o problema do retrovírus? O material genético dele é RNA. Só que o RNA, diferente do DNA, não é capaz de fazer cópias de si mesmo. Essa propriedade é exclusiva do DNA. Então, o DNA é capaz de fazer cópias de si mesmo e o DNA é capaz de fazer RNA, processo que a gente chama de transcrição, não é? Joia. Agora, o RNA não é capaz de fazer cópias de si mesmo. E aí o vírus tem justamente esse material genético. Ele entrou na célula e ele precisa ser copiado, né? Porque a ideia do vírus é essa, copiar várias vezes aquele material genético, fabricar as cápsulas e embalar. É essa a ideia da construção do vírus. Agora, como é que eu vou multiplicar uma molécula, no caso RNA,
incapaz de se autocopiar, né? Por isso aqui vai acontecer um processo que a gente chama de transcrição reversa, porque a transcrição é um processo em que o DNA fabrica RNA. Agora vai ser o contrário. O RNA vai fabricar o DNA. Sheila, mas eu não entendo. Se o vírus é de RNA, ele quer, o objetivo dele é copiar RNA. Por que ele vai fazer DNA? Porque o DNA consegue fabricar RNAs. Então, se o RNA não consegue se autocopiar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um DNA equivalente a ele, porque aí esse DNA consegue fabricar cópias de RNA. Aí ele alcançou o objetivo dele, que era multiplicar o RNA. No entanto, como ele vai fazer essa transcrição reversa, ao contrário, né? A nossa célula não sabe fazer isso. A nossa célula só faz a transcrição tradicional, a transcrição, vamos dizer, normal. É a que a nossa célula sabe fazer. Por isso que todo vírus, todo retrovírus, ele vai ter a enzima transcriptase reversa. Então vejam que vírus, ele é somente constituído de cápsula e do material genético, mas particularmente os retrovírus trazem consigo também uma enzima. Essa daí, a transcriptase reversa, por quê? Porque é a enzima que vai fazer, a partir do RNA, o DNA viral, e este DNA viral servirá de molde para fabricar as cópias de RNA que ele quer. Como está aqui no modelo, né? Então, eu tenho aqui, olha, o RNA viral, né? Eu tenho que sintetizar, veja, aqui inicialmente um DNA viral, para que a partir dele sejam feitas as outras cópias de RNA, ok? E o RNA transcrito gera proteína e a proteína é o que forma a cápsula. E fechou, embalou, empacotou, formou o vírus, está prontinho, pode sair. Pessoal, tudo bem com a transcrição reversa? Olha aqui que bonitinho, RNA, cápsula, dupla cápsula, então ele tem um envelope aqui por fora, tá? E aqui a enzima junto, transcriptase reversa. Beleza, vamos falar um pouquinho de doenças virais. Aqui ele se preocupa, inclusive, em dizer se é de DNA, de RNA. Como eu falei, assim, não tem essa preocupação de saber isso, mas pelo menos para alguns vírus mais populares, talvez, se você souber isso, é uma vantagenzinha que você tem em relação a outros candidatos, tá bom? Então, vamos aqui, ó. O vírus da gripe, aqui eu tô falando da gripe comum, não estou me referindo a uma gripe específica, como a gripe espanhola, ou H1N1, que antigamente era chamada de gripe suína. Não, tô falando da gripe comum, tá? Ela é causada por um vírus de RNA, a sua transmissão é pelo ar, né? Então, pode ter contato com a pessoa, mas só por falar a saliva pelo ar. Tem uma vacina, né? A profilaxia é baseada em uma vacina. É uma vacina que tem que ser repetida todo ano, com certeza vocês sabem disso, né? E o que justifica a repetição dessa vacina é o fato de que esse vírus aqui ele é muito mutante. Então, ano a ano, ele altera o seu repertório de genes, então é preciso elaborar uma vacina diferente a cada ano, né? Então, basicamente, essa profilaxia. Evitar contato com pessoas, né, é uma profilaxia, mas é meio complicado, né? Então, no caso, a gente está em isolamento social justamente para evitar contato com as pessoas, mas estamos diante de um vírus mais perigoso, de um vírus mortal, de um vírus que não tem vacina, né? Mas no dia a dia não dá para a gente falar assim, ó, vamos fazer isolamento social porque fulano está com gripe. Na verdade, quem está com gripe que tende a se isolar
dos outros, justamente para se cuidar, mas também para não transmitir, né? Mas aí toda aquela questão, né? Vai espirrar para cá, né? Não com as mãos, porque a mão pega em tudo, transmite em tudo, né? Usar um lenço para suar o nariz, lavar frequentemente as mãos, uso de álcool, gel, enfim, né? Tudo isso se aplica a qualquer tipo de gripe, né? Bom, a AIDS. A AIDS é causada por um vírus. Este vírus tem nome, tá? Porque eu falei que normalmente os vírus não têm, né? Mas esse tem. O nome do vírus é HIV, que na verdade é a sigla de vírus da imunodeficiência humana, tá? Porque tem HIV, tem vírus de outros mamíferos, tem esse vírus em outros animais, então aqui HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então esse vírus tem nome, né? Dá para imaginar o porquê, né? Por causa da repercussão dele na sociedade, né? Por isso ele tem nome. Esse vale a pena você saber que é um retrovírus, né? Então ele é muito popular. Então HIV é um retrovírus. A forma de transmissão e prevenção também acredito eu que está bem popularizada, então fica tranquilo isso para vocês, né? É um vírus de transmissão por fluidos, né? Então, a relação sexual tem esperma, que é um fluido corporal, o sangue é um fluido corporal, tá? Leite materno é um fluido corporal. Todo fluido corporal tem, da pessoa aidética, tem o vírus. Mas alguns fluidos, em particular, tem uma quantidade tão pequena que não promove a transmissão. Por exemplo, a saliva, a lágrima, o suor, porque se fosse por esses mecanismos também, olha, ia ficar complicado. Já pensou? Você pegar um ônibus final da tarde, lotado, aquele monte de gente suada, tudo grudado um no outro, né? Se pegasse pelo suor, ia estar muito complicado, a transmissão seria, né, muito mais intensa, tá? Do que já é, porque é muito, né? Muito comum. E claro, então, se basicamente a questão sexual e transfusão de sangue, então, uso de preservativos, não descartar seringas, materiais cirúrgicos que não podem ser descartados, têm que obrigatoriamente ser esterilizados, enfim, eu acho que isso está, assim, bem sedimentado no entendimento de vocês, né? Então, não vou me deter muito com isso. Dengue, zika, chikungunya. Bom, esse daqui é outro super popular. Tá sempre em alta, tá sempre na moda, né? Infelizmente, dengue não sai de moda. E junto com ele ainda veio zika e chikungunya. São 3 vírus diferentes, tá? Não é o mesmo vírus, são 3 vírus diferentes. E por que eles estão colocados aqui no mesmo bloco? Porque eles são transmitidos exatamente pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Tá? Então, e são vírus de RNA. Então, esse aqui também é legal que você saiba que é de RNA, porque também é um que eu falei que infelizmente nunca sai de moda, né? Então, o diferente dele é a forma de transmissão, que também imagino que pela popularidade está muito claro isso para vocês. Então, é uma questão de transmissão de mosquito, então a profilaxia tem que ser evitar os criadores de mosquito, a proliferação do mosquito, inseticida, repelente, ou seja, tudo que se refere a mosquito. Vacina ainda não tem. Beleza? Febre amarela. Não está assim mais tão em alta como já esteve em outros momentos, tá? Mas também é um vírus de RNA, também é transmitido por mosquito, por acaso também o Aedes aegypti, embora possa ter outros também aqui, outros mosquitos, mas no ambiente urbano, que é onde a gente vive, é o Aedes aegypti, mas esse pelo menos a gente tem vacina, então tá mais tranquilo. Hepatite. Tem hepatite bacteriana?
Tem. Aliás, aqui é preciso deixar uma coisa bem clara, que a gente chama de hepatite qualquer inflamação no fígado, certo? Então, vamos supor, a pessoa tem um problema no fígado, ela está com inflamação no fígado porque ela tem esquistossomose, né? Então, ela tem hepatite, que é uma inflamação no fígado. A pessoa é alcoólatra, isso interfere no fígado, o fígado está com um processo inflamatório. Essa pessoa tem hepatite. Então, hepatite é o nome que a gente dá para qualquer inflamação no fígado. Agora, existem vírus que promovem a hepatite? Ah, tem. Assim como tem bactérias que promovem hepatite, né? Tem o xistosoma, que é um verme que promove hepatite, e outras coisas como a nicotina do cigarro, a bebida, as drogas, que também causam hepatite. Mas aqui vamos falar da hepatite viral. Então, as hepatites do tipo A e C, tá? São de RNA, e de DNA a hepatite tipo B. Então, essas hepatites aqui são virais. A hepatite A é de transmissão fecal-oral, quer dizer que está relacionada à falta de saneamento, a ingestão de água contaminada, ou o uso do banheiro sem higienizar as mãos, depois leva a mão à boca, né? Falta de higiene pessoal, né? Falta de tratamento de esgoto. A hepatite B e a C já são transmitidas pelo sangue, inclusive podem, né, transmitir por via sexual, né? E também no parto, se a mãe tem, pode passar para o filho na hora do parto. Então veja que a hepatite A é bem diferente da B e da C, né, em termos de transmissão. Então, por água contaminada e a B e C por relação sexual e contato com o sangue. Certo, vamos lá. O que mais? Só essas? Só essas é que ele menciona aqui. Tem muito mais? Tem muito mais, tá? E só que essas que ele não aborda aqui, eu costumo, né? Depois que a gente termina toda a nossa apostila, toda a parte e entra na parte de revisão da revisão, eu costumo dar uma aula adicional sobre doenças humanas. Aí eu me estendo um pouco mais, falando um pouco, por exemplo, sobre sarampo, catapora, que mais? Rubéola, que é uma doença importante ainda nos dias de hoje, poliomielite. Então, tem várias aí que dá para a gente falar um pouco, porque tudo que vocês levarem a mais de informação, especialmente para aqueles que vão pegar uma segunda fase com ênfase em biológicas, então todos esses elementos que vocês souberem a mais é vantagem para vocês, tá bom? Aí eu discuto melhor, eu falo melhor sobre a zika, chikungunya, né? Porque tem um aspecto similar à dengue, que no caso da transmissão, tem. Mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O vestibular não vai perguntar coisas que todo mundo sabe. Ele vai, por exemplo, perguntar, mas o que entre zika e chikungunya e dengue tem de diferente? E não é só o tipo de vírus, tem mais coisas diferentes. E é preciso saber, porque são doenças que estão em alta, então são doenças que estão no nosso dia a dia, são doenças que são abordadas em questões de vestibular, tá bom? Mas isso daí eu reservo uma aula especial só para falar dessas, e aí eu incluo também algumas de protozoário, outras, faço uma revisão geral de doenças, mas trazendo aquelas, as mais abordadas em vestibular. Perfeito? Daí a gente faz um momento exclusivo para isso. Aqui, mais assim, para dar uma ilustrada no que seria doença viral. Não, tem mais sim, é minha apostila que não carregou. Desculpa, tá, pessoal? Tô vendo aqui, ó.
acho que expirou o tempo do sistema. É por isso, eu tenho que colocar tudo de novo aqui. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre rubéola, sarampo, cachumba, poliomielite, raiva e o condiloma. Então, enquanto eu vou colocando aqui, vocês já podem estar comigo aqui na página 22, né? A gente vai conversando aqui sobre o assunto. Então, vamos lá. Rubéola. Vocês já ouviram falar de rubéola? Ou já tiveram rubéola? Conta um pouquinho para mim. Eu só ouvi falar. Eu também. Porque muito possivelmente vocês devem já ter recebido a vacina. Então, na minha infância não tinha vacina contra a rubéola. Eu tive rubéola. Mas mesmo tendo rubéola, porque quem já teve já tem anticorpos, né? Mas mesmo já tendo a doença na infância, e portanto os anticorpos, eu optei, né, quando eu fiquei noiva, prestes a me casar, eu optei por ir ao posto de saúde solicitar a vacina, que daí já existia. E isto por quê? Né? Porque a rubéola, ela é uma doença de manifestação clínica para uma pessoa adulta, né, para um adulto. Cadê o de vocês? Está aqui. Para um adulto, que é uma pessoa imunocompetente, que tem um sistema imunológico que funciona bem, né? O que a rubéola vai causar? Uma vermelhidão, né? Uns pontinhos vermelhos na pele que lembram um pouquinho picadinha de mosquito, né? Tem febre, tem mal-estar, aquela dor no corpo que incomoda, etc, etc. Mas é basicamente isso, né? Só que para um feto gera má formação. Então, se a mulher pega rubéola durante a gravidez, né, lembra que pelo cordão umbilical passa nutriente, passa oxigênio, passa antígenos, né? Nem todos, né? Curioso isso, né? Por exemplo, se a mãe tem HIV, que é um vírus, o vírus não passa pelo cordão umbilical. A criança pode nascer sem HIV, mas o vírus da rubéola passa, né? E aí ele interfere no processo de formação do sistema nervoso. Então, o que pode resultar em quê? Que pode resultar em surdez pela má formação do nervo auditivo, cegueira, pode ocasionar até mesmo aborto, né? E problemas neurológicos, porque afeta o processo de formação do sistema nervoso. Deu uma travadinha aqui, né? Então, é um vírus que afeta o sistema nervoso e, em função disso, pode causar problemas neurológicos, cegueira, surdez e até mesmo o aborto, né? Acontece, tem vacina, então, hoje em dia, não é uma preocupação. Acontece que tem pessoas que não tomaram a vacina, né? E pegam a rubéola na fase adulta. Então, dependendo da fase da vida que a pessoa pega a rubéola, é melhor pegar na infância do que na fase adulta. Na fase adulta, a pessoa tem maior chance de ficar com alguma sequela. Por exemplo, uma menina lá do laboratório que eu trabalho, ela, estudante, né, já de doutorado, ela pegou rubéola, ela não tinha sido vacinada na infância e também nunca pegou na vida inteira. Mas ela pegou já quando, né, jovem. E aí o que aconteceu? Ela teve perda parcial da visão, né? Então, a rubéola, ela pode se agravar, tá? Por isso,
uma doença importante de ser cuidada. Então, especial atenção para essa questão da transmissão congênita de mãe para filho. Também é um vírus de RNA. O sarampo não está muito... Sheila, Oi, pode falar. você falou que tem vacina, né? Tem. A rubéola não é uma das doenças que está voltando agora com esses movimentos anti-vacina? Sim. Sim, a rubéola, a poliomielite e tem, parece mais uma aí que também tá voltando, mas essas duas que eu lembro agora, a rubéola e a poliomielite. Poliomielite é a paralisia infantil, que praticamente tinha sido extinta, né? O vírus não foi extinto, mas assim, não tinha mais caso. Tinha assim só caso lá em algumas tribos da África, onde eles não têm acesso a absolutamente nada, né? De saneamento, de água, de recursos, praticamente nenhum. Mas, assim, em termos de mundo, praticamente nem existia mais caso, e infelizmente voltou a ter por causa dos movimentos anti-vacina, né? Então, o sarampo é um vírus de RNA, de transmissão pelo ar, boa parte dos vírus tem esse mecanismo de transmissão, tem vacinação, não vou me deter muito a ele, porque ele não está tão em alta no momento. Agora, o da polio, sim. O ano passado, se não me engano, foi o ano passado, caiu poliomielite, falando sobre o retorno da poliomielite e ligando a isso ao movimento anti-vacinas. Tá? Então, é um vírus de RNA também. É um vírus que, de transmissão, veja, não é respiratório. É por contato com água contaminada, né? Ingestão de água contaminada, ingestão de alimentos que não foram devidamente lavados, mas foram cultivados nesses locais onde não havia saneamento, né? Então tem a ver com saneamento, perfeito? Então, o Brasil ainda é bem precário em saneamento, então, assim, claro, o estado de São Paulo difere do resto do Brasil. Mas se a gente colocar no global, no Brasil como um todo, ser um pouco mais de 40% só do Brasil tem saneamento. O resto não tem. Então, é mais da metade. É muita coisa. Então, a chance aumenta, né? Mas tendo a vacinação, sendo ela eficiente, tá tudo tranquilo. Agora, o retorno desses movimentos, essas ideias aí, balançaram um pouquinho. Embora no Brasil não foi tanto, viu? Agora, em outros países, impactou mais. Mas no Brasil não teve um impacto, sim, os números mostram isso, mas não foi assim tão grande quanto em outros países, como Estados Unidos, a coisa foi bem mais séria, né? Raiva. A raiva, ela não, hoje em dia não se fala muito dela, mas é bom lembrar que ela é viral. É bom lembrar que ela tem relação com animais, né? Então, a gente lembra, né, do cão, do gato, mas tem que lembrar também da questão dos morcegos, né? Então, morcegos também são transmissores do vírus da raiva. Então, cuidado um pouco com esses morcegos que às vezes caem no quintal da gente e a gente, por curiosidade, quer ver, né? Quer mexer, quer pegar. Nem todo mundo, né? A maior parte das pessoas querem fugir de medo, mas tem quem, principalmente criança, que tem curiosidade. Se o morcego caiu ali é porque ele não está no estado bom. Provavelmente o sistema nervoso dele está comprometido em função do vírus da raiva, né? Então, é um vírus que afeta o sistema nervoso, tá? E a transmissão se dá por meio de saliva de animais contaminados. Bom, aqui é o HPV. O HPV é um vírus que pode levar, se não tratado, pode levar ao câncer de colo de útero, que é um dos mais frequentes nas mulheres, só perde para o câncer de mama. Então, por isso, a relevância deste vírus aqui. E agora, né, mais recentemente, de alguns anos para cá, a elaboração da vacina.
tá? Então, dentro da temática vacina, vira e mexe aparece essa questão do HPV, né? Que é uma doença viral, que é uma doença de transmissão por relação sexual, mas que agora existe a possibilidade da vacina para a prevenção. Legal? Isto. Então, vamos fechar com exercício, até porque o nosso tempo está quase se esgotando aqui. Vamos fazer o que for possível de exercício. Primeiro exercício, o que é a transcriptase reversa? Né? A dica aqui, terminou com ase, você pode saber que é enzima. Né? Então, transcriptase reversa é a enzima responsável pela transcrição reversa. E aqui cabe a gente explicar um pouquinho também o que é a transcrição reversa. Ou seja, a síntese de DNA viral a partir do RNA. Aqui eu já disse a função, né? Qual a função da enzima? Fazer a transcrição reversa, ou seja, sintetizar DNA viral a partir do RNA viral, com o objetivo de replicar o RNA. Dá para colocar isso também aqui. Com o objetivo de replicar o RNA viral. Então, como ele não é capaz por si só de replicar, então é preciso fazer primeiro um DNA viral, e aí o DNA viral é quem vai fazer as cópias de RNA. Questão 2, completando a frase, vírus são partículas extremamente pequenas que normalmente contêm somente o quê? Uma cápsula proteica, embora possa ter envelope com outros elementos, mas geralmente, né, uma cápsula proteica e material genético, RNA ou DNA. Belezinha? Vou colocar 3 aqui do lado, assim, não preciso mexer a tela, né? Que características dos seres vivos estão ausentes nos vírus, né? Então, eles são acelulares, ametabólicos, eles não têm metabolismo, eles não têm células, e pode colocar, eles não têm organelas, né? Então, estas são as principais características de um vírus, né, que os distingue de um ser vivo. Agora, em contrapartida, por que, de certo modo, eles podem se assemelhar aos seres vivos? Por causa da sua composição bioquímica, né? Por exemplo, nenhum ser inanimado tem material genético ou tem proteína na sua composição, não é? Nenhum ser inanimado é capaz de se replicar, e o vírus é. E outro ponto seria que nenhum ser inanimado, água, ar, pedra, solo, é capaz de sofrer mutação, até porque não tem DNA, né? Mas os vírus, sim. Então, esses são aspectos dos vírus que lhes assemelham com seres vivos. Ninguém vai perguntar, entrar na discussão se ele é ou não é ser vivo, mas alguém pode perguntar, né, de que ponto de vista ele não seria, é o caso da questão 3, e de que ponto de vista você poderia considerá-lo um ser vivo. Então, aí seria esse outro lado que eu coloquei. Na questão número 4, quais as diferenças entre ciclo lítico e lisogênico? Então, vamos lá. Lítico, ele é rápido, ele causa a lise da célula, não é? A célula rebenta e ocorre multiplicação do
vírus e ele ativa o SI, o sistema imunológico, justamente porque ele está arrebentando células, né? Essas células que morrem vão pedir socorro. E já o lisogênico, ele é mais lento, ele não causa a lise celular, pois o material genético do vírus é incorporado ao da célula hospedeira, né? Então, justamente porque ele não lisa, né, ele multiplica o vírus durante a divisão celular. Então, só na hora que a célula faz mitose que o vírus é copiado e ele não ativa o sistema imunológico, porque o vírus está quietinho lá, não está gerando lise da célula e nem causando qualquer sintoma. Então, a pessoa tem a doença, ela transmite a doença, mas ela fica num estado completamente assintomático. Certinho? Certo, Sheila. Mais um pouquinho só, então, aqui. Não, acabou. É isso mesmo. Que daí já entra na aula de evolução. Eu achei que ia ter alguma pergunta específica sobre doenças virais, mas não, é só isso mesmo. Tudo bem? Mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham? Porque, assim, elementos a mais, especialmente sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo na atualidade, eu vou trazer um pouco nessa aula que eu vou focar em doenças humanas. Aí eu quero falar um pouquinho mais sobre o coronavírus e, claro, não só abordar aqueles aspectos que está todo mundo cansado de saber, porque a mídia fica falando todo dia aí, bombardeando a gente, faça isso, faça aquilo, lave a mão, passe álcool gel, etc, etc. Mas, assim, aspectos biológicos que, de repente, podem aparecer. Eu me lembro algo muito, assim, legal que aconteceu no ano em que Zika e chikungunya estavam no auge, foi o primeiro ano que começou a ter casos e falar do assunto, né? Um dos vestibulares abordou de chikungunya um aspecto muito específico, muito particular. Então, não é um aspecto que você ouviu falar no dia a dia na mídia, você escutou na televisão. Só se o professor tivesse trabalhado. E eu tinha dado essa aula. E o meu aluno lembrou disso e acertou essa questão por causa dessa aula. Isso muito me alegrou. Eu fiquei todo feliz quando Sheila caiu isso e eu acertei, eu lembrei dessa aula. Então, muito bom. Então, quando é algo que está em alta no momento, tipo coronavírus, significa que vai cair no vestibular de vocês coronavírus. Mas em algum lugar, alguma coisa relacionada à doença, à pandemia, alguma coisa deve aparecer. Então, e você pode saber, não vão pedir coisas assim muito comuns, muito que todo mundo sabe, que qualquer um que assistiu televisão, ouviu rádio, né? Como né, a higienização de mãos, as coisas. Não vai para esse lado. Você pode ter certeza que não. Ele vai pegar algum outro aspecto que só se o professor abordou na sala de aula. Então, aí a gente pode reservar um momento para falar das doenças humanas, incluindo essa, que é a bola da vez, né? E falar um pouquinho dos conceitos, né? O que é pandemia, epidemia, endemia, né? Esses conceitos eu acho importante. Vacinação sempre entra aí em paralelo com esse tema.
enfim, já que nesse ano nem aulão nós tivemos, né? Pelo menos é uma forma de trazer um pouco mais de informação, de atualidades em biologia para vocês, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, beleza. Até semana que vem. Amanhã vocês têm simulado de novo, né? Mas aí a gente combina. Eu vou mandando aí mensagens para vocês, a gente vai fazendo os combinados, tá? Para que a gente possa gradativamente ir repondo um pouquinho essas aulas que, na verdade, né, Pedro, que chegou depois, seriam de quarta-feira, mas nós transferimos para sexta, né? Então, vocês estão tendo simulado de sexta, mas a aula deveria estar acontecendo. Então, não acho justo não dar essas aulas para vocês. Então, eu vou criando aí um esqueminha para a gente ir pouco a pouco repondo. Tá joia? Então, bom final de semana para vocês, boa prova amanhã. Até mais. Obrigado, Sheila. Tchau. Obrigado.